bem-vindo às notícias no Jornal da Tarde. Vamos já seguir ao desenvolvimento das notas informativas que marcam a atualidade nacional e internacional. Forças de Defesa e Segurança anunciam o abate de cerca de 120 terroristas pertencentes ao grupo que aterroriza alguns distritos da província de Cabo Delgado. O ministro do Interior fala da constituição de uma comissão de inquérito formada por especialistas da área de defesa que está a investigar os contornos do massacre que vitimou 52 jovens no distrito de Muidumbe. Ministros da Defesa Nacional e do Interior ladeados para uma comunicação sobre a situação de instabilidade na província de Cabo Delgado. Amad Mikidadi diz que as forças de defesa e segurança intensificaram nos últimos dias as ações de combate aos malfeitores, tendo já resultado no abate de cerca de 120 terroristas. No dia 7 de abril de 2020, foram abatidos 39 terroristas numa tentativa de ataque à aldeia de Muidumbe. Na madrugada do dia 10 de abril, foram abatidos outros 59 como resultado de um ataque que protagonizaram a ilha Quirimba. Na noite de 11 e 12 de abril, foram abatidos mais 30 insurgentes numa tentativa de ataque à ilha do Ibo em 4 embarcações disfarçados de pescadores. No dia 13 de abril, numa missão de patrulha das Forças de Defesa e Segurança, foi capturada uma embarcação à vela, diverso material bélico e outros meios de comunicação e posto fora de combate o insurgente durante a sua tentativa de fuga. Amad Mikidadi diz ter sido constituída uma comissão de inquérito que deverá apresentar nos próximos dias os contornos do massacre de 52 jovens no passado dia 8 do corrente mês. As Forças de Defesa e Segurança honram a memória dos 52 mártires, jovens, homens, mulheres, que foram barbaramente massacrados em estado de terror. Por isso, rendem a homenagem a estes jovens audazes e patriotas que deram a lição de pertença à pátria. As Forças de Defesa e Segurança, para melhor perceberem as circunstâncias em que este bárbaro massacre aconteceu, destacaram uma equipa de especialistas que já se encontra no terreno a fazer a avaliação e produzir um relatório para os moçambicanos e o mundo inteiro entenderem a ocorrência de Chitachi. As Forças de Defesa e Segurança solidarizam-se com as famílias dos mártires de Chitachi, assim como tantos outros em outras zonas da província e do país, e endereçam as sentidas condolências, reafirmando a sua determinação e compromisso no combate aos extremistas. O ministro do Interior diz que as Forças de Defesa e Segurança condenam as recentes declarações do presidente da Renamo, Ossufo Momad, segundo as quais as FDS têm agido à margem da lei, referindo que o mesmo está a fazer aproveitamento político de um assunto sensível que mexe com a vida de um povo oprimido por malfeitores. Esta forma de fazer política e este tipo de postura favorável a ações dos extremistas que semeiam terror e luto no norte da província de Cabo Delgado revela falta de disposição, de entrega à causa da pátria, um excesso de partidarismo e uma flagrante falta de patriotismo, como sentimento voluntário, unilateral, de amor e pertença à causa da nação moçambicana. Reafirmam que não tolerarão estes atos de subversão que pretendem desviar o foco da sua missão de defender a pátria e de desvalorização da nobre missão que, com sacrifício, as Forças de Defesa e Segurança cumprem.
Miquidade apela à denúncia dos malfeitores por parte das populações e recomenda aos jovens a não fazerem parte das fileiras dos terroristas que tiram sossego aos moçambicanos. Cabo Delgado dispõe de mais de 600 kits para reforçar a capacidade de coleta de amostras no acampamento de Afunge, no distrito de Palma. Para além do equipamento, já está na província uma equipa do Ministério da Saúde para intensificar a testagem massiva de casos suspeitos de infecção pela Covid-19, controlar e quebrar a cadeia de transmissão. A província de Cabo Delgado é em Moçambique o epicentro de transmissão da Covid-19 devido à subida de casos positivos diagnosticados no acampamento da Total na península de Afunge, em Palma. Em Cabo Delgado já está a terceira equipa multidisciplinar para intensificar a implementação do plano de contenção ativado a 1 de abril. Esta equipe é composta por um virologista, um epidemiologista e um especialista em saúde pública. Vai viajar para Afunge, onde vai permanecer 2 semanas no acampamento em Afunge, e o objetivo é intensificar a implementação do plano de contenção. O outro aspecto importante é a otimização dos protocolos de desinfecção com os profissionais do acampamento. O terceiro aspecto que leva esta equipe a Afunge é o fortalecimento da vigilância epidemiológica com vista a detectar rapidamente qualquer caso positivo subsequente após a finalização da testagem massiva. Eduardo Samuguto, diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, garantiu na ocasião que a província já dispõe de 600 kits para a coleta de amostras com vista à massificação de testagem de casos positivos e quebrar a cadeia de transmissão. Veio também reforçar a província com kits de colheita. A equipe trouxe 600 kits de colheita de amostras para acelerar a testagem massiva no acampamento. O controle da transmissão dentro do acampamento, ela requer uma testagem massiva no menor curto espaço de tempo, com vista a identificarmos os casos positivos, isolarmos todos os casos que forem positivos, colocar em quarentena todos os contactos desses casos positivos, com vista a quebrar rapidamente a cadeia de transmissão. O setor da saúde garante haver todo o cuidado de isolamento e controle dos casos para mitigar a propagação do vírus. Nós em Afunge são pessoas que estão mesmo fechadas no acampamento, não têm a possibilidade de sair. Na cidade de Pemba nós temos contato e temos visitado, conhecemos a residência de cada um. Já foi feito um trabalho, mas também nós trabalhamos com a PRN. No caso, se tivermos alguém com suspeita ou que notificamos que tem saído, nós notificamos a PRM e toma medidas. O diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde garantiu que todo o trabalho está em curso para a instalação do laboratório de testagem na província de Cabo Delgado. Pelo menos 13 pessoas já entraram na cidade de Lixinga nos últimos 4 dias, idos de Afunge, distrito de Palma, na província de Cabo Delgado e da Europa. 12 encontravam-se a trabalhar numa empresa subcontratada pela Total. As autoridades de saúde em Niassa dizem que as pessoas em causa estão em quarentena domiciliária sob vigilância médica. Uma abordagem dupla. A informação é avançada pelo diretor provincial da saúde de Niassa, José Alberto Manuel. São no total 15 pessoas, todas do sexo masculino, sendo que 14 moçambicanos e um estrangeiro. Os 14 moçambicanos são regressados de Afunge, onde estiveram a trabalhar para empresas subcontratadas pela Total. Os primeiros 2 entraram em Niassa via terrestre há mais de semana e meia. Desenvolveram um quadro, tanto de gripal, ao longo do segmento da quarentena. Olhamos, tanto as respectivas amostras, enviamos ao Instituto Nacional de Saúde e recebemos os resultados ontem, que mostram que são negativos para Covid-19 e, por coincidência, terminaram, portanto, a sua quarentena e tiveram a alta.
No passado sábado, entrou em Lixinga, via aérea, um grupo de 12 pessoas regressadas de Afunge, em Cabo Delgado, onde igualmente encontravam-se a trabalhar. Foram recolhidas amostras e enviadas esta terça-feira ao Instituto Nacional de Saúde. Não tem sintomatologia nenhuma, mas porque estiveram em Afunge, tomamos esta decisão de colher as suas amostras, pese embora não tenham sintomas, e enviamos ao Instituto Nacional de Saúde. O estrangeiro é de nacionalidade sueca. Entrou em Lixinga no passado dia 21. Esta segunda-feira começou a manifestar quadro febril. Razão pela qual tomamos a decisão também de colher a amostra que será enviada ao Instituto Nacional de Saúde, tanto no sábado. Enquanto isto, decorre o processo de avaliação clínica e uma série de exames adicionais. Todas as 15 pessoas que entraram em Niassa e das de Afunge, em Cabo Delgado e da Suécia, encontram-se em quarentena domiciliária na cidade de Lixinga, sob o olhar atento de equipas médicas. Os casos dos que viajaram com eles e que estão aqui, como é que... Pelo segundo dia consecutivo, Moçambique não registra novos casos positivos da pandemia da Covid-19, mantendo as 76 infecções cumulativas. O nosso país conta, até hoje, com 76 casos cumulativos de infecção por Covid-19 e destes, 68 são de transmissão local e 8 importados. Em relação à informação adicional sobre os recuperados, dizer que neste momento continuamos com os pacientes todos, com as pessoas todas diagnosticadas em seguimento. Destas, 9 já estão completamente recuperadas e não temos nenhum registro de óbito relacionado com a infecção do Covid-19. Até o dia 28 de abril de 2020, nós tínhamos conseguido testar 1.772 pessoas, portanto, casos suspeitos de infecção do Covid-19. Destas pessoas, 84 foram testadas nas últimas 24 horas. Destes casos testados nas últimas 24 horas, todos revelaram-se negativos para o Covid-19. São casos suspeitos cujas amostras foram colhidas em 3 locais, segundo deu a conhecer a Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlane. Das amostras que tivemos ao nível do laboratório, 31 amostras foram colhidas ao nível da cidade de Maputo, 52 amostras na província de Maputo e uma amostra na província de Gaza. Marlene assegurou que mais de 800 pessoas que estão em quarentena continuam em seguimento em vários pontos do país. Até este momento rastreamos um pouco mais de 518 mil pessoas previamente suspeitas de infecção Covid-19. E destas pessoas, portanto, um pouco mais de 11.500 pessoas ficaram em quarentena e destas 831 pessoas continuam em seguimento. Dos dados que esta terça-feira foram apresentados pelo setor de saúde, não fazem parte das 80 amostras colhidas no acampamento de Afunge, em Palma, província de Cabo Delgado, considerado o epicentro do surto. Em relação às amostras de Cabo Delgado, primeiro explicar que a equipe seguiu para Afunge hoje e recebemos ao início desta tarde cerca de 80 amostras. Portanto, essas amostras ainda vão ser testadas, mas o plano da equipe naturalmente é entender a situação epidemiológica para além das amostras, com uma compreensão mais correta de como é que o trabalho dentro do acampamento ocorre. Há de haver um plano de, pelo menos, acreditamos, 100 amostras diárias chegarão ao laboratório de referência para testagem. Com um cumulativo de 76 casos, 9 pacientes já recuperaram da pandemia de Covid-19 em Moçambique. O impacto devastador da pandemia da Covid-19 força a suspensão de atividades de 370 empresas
empresas de diversos ramos de atuação em todo o país. E como consequência, segundo o Inspetor-Geral do Trabalho, Joaquim Ciuta, mais de 12 mil operários correm o risco de perder seus postos laborais. Nós fazemos quase que uma atualização diária. Agora estamos com mais de 370 empresas que estão mais ou menos na situação de suspensão de atividades, incluindo situações como férias coletivas, são poucos casos, teletrabalho e outras formas de adaptação ao momento em que vivemos, que estão nessa situação mais de 12 mil trabalhadores. São dados referentes ao período de estado de emergência que o país vive face à pandemia de Covid-19. Questionado sobre a situação salarial dos trabalhadores em causa, o inspetor-geral no Ministério de Trabalho e Segurança Social, Joaquim Ciuta, explica. Nós perceberemos se as empresas vão cumprir aquilo que prometem ou não nos primeiros 10 dias do próximo mês de maio. Nós faremos uma monitoria. Até aqui, felizmente, muitas empresas se comprometem em honrar com os compromissos nos casos de suspensão e mesmo aqueles que nos comunicaram a rescisão dos contratos. Mas eu penso que nos primeiros 10 dias de maio vamos ter o termômetro real. Se as empresas estarão em condições, vão cumprir com aquilo que, com o compromisso que assumiram, ou teremos problemas de pagamento de salários ou de outro tipo de prestações. Os dados foram tornados públicos esta terça-feira em Maputo, durante a conferência de imprensa multissetorial para a atualização dos dados sobre a pandemia de Covid-19 no país. Agentes econômicos ressentem os impactos do novo coronavírus na província de Tete. Muitos postos de trabalho estão em risco e estabelecimentos comerciais podem ser encerrados. Está a contribuir negativamente na economia mundial e a província de Tete e o país em geral não estão alheios a esta tendência. Muitos postos de trabalho estão em risco e alguns estabelecimentos comerciais podem ser encerrados. Olha, realmente a situação veio nos encontrar com a surpresa, está a criar um impacto muito negativo, estamos a ser afetados em todas as áreas, portanto o hotel estamos afetados negativamente, quase não temos ninguém. No restaurante, idem, também temos a atividade de pastelaria café, também estamos com impacto negativo. Apartamentos, já ninguém está. O cinema está fechado e outras atividades. Nesses últimos dias não aparecem pessoas. Não aparecem pessoas, por quê? Porque eles estão com medo da doença, né? Este fator está a concorrer para o agravamento de contas correntes no pagamento de impostos, trabalhadores e entre outras despesas. O fluxo de venda baixou muito, principalmente desde o meado do mês passado até neste exato momento. E temos despesas fixas por pagar, como salário, impostos, e não sabemos como é que vamos fazer. Antes era bom, pelo menos tínhamos 80% de venda, agora estamos com zero. Nos últimos 4 meses, o número de clientes que visitavam a nossa casa estava com uma taxa de 80%. Hoje, nem 5%. Portanto, pode criar este impacto para vocês poderem avaliar em que situação a gente se encontra. Esta tendência estende-se aos demais pontos da província de Tete na sequência do impacto econômico da Covid-19. Na cidade de Lixinga, em Niassa, alunos, pais encarregados de educação e professores satisfeitos com as aulas virtuais ministradas no programa Telescola da televisão de Moçambique neste período de emergência Covid-19. Gil tem 6 anos de idade, frequenta a 2ª classe e, como outras crianças, não pode ir à escola e nem sair de casa devido ao novo coronavírus que está a assolar o mundo. Entretanto, Gil diz que acompanha as aulas transmitidas pelo canal da TVM Telescola na companhia das suas irmãs
e diz estar a aprender coisas novas. Acho muito bem. Podem estudar inglês, podem estudar português, geografia. Eu acho que é uma boa iniciativa da televisão de Moçambique, visto que nem todas as crianças têm a oportunidade de ter aulas via internet. Eu normalmente vejo com meu irmãozinho, né, as aulas do ensino primário. Então, às vezes, tenho ajudado a ele a compreender a matéria. Por sua vez, os pais encarregados de educação e professores olham para a iniciativa da televisão de Moçambique como um grande contributo à educação das crianças. Neste tempo de pandemia da coronavírus, encontramos um substituto que achamos que é deveras legal e muito importante acima de tudo, porque enquanto as crianças, enquanto os pais estiverem em confinamento, então há um substituto que nós podemos, que achamos que de facto veio numa boa altura. Eu pessoalmente, o canal que mais uso é da televisão nossa. A TVM é o canal que mais uso porque a informação que muitas vezes vem é aquela que me correlaciona. E a telescola, eu penso que é um instrumento que vai ser muito útil. Isto é muito importante. É importante que os alunos aproveitem ter as aulas da melhor forma possível. As crianças podem acompanhar as aulas de diversas disciplinas e classes do Sistema Nacional de Educação no canal da TVM Telescola e no canal principal da TVM. Desinfeta viaturas e parques de estacionamento de transportes semi-coletivos como uma das medidas de prevenção do coronavírus. Paulo Vahale, que se diz assustado com a rápida propagação da doença na vizinha província de Cabo Delgado, apela à precaução dos munícipes. Separar as nossas viaturas. Para os passageiros ocupantes das viaturas, por favor, atentem a mensagem de usar as máscaras antes de se colocar no banco do volante do seu carro. Senhores e senhoras, por favor, desinfetem as vossas mãos com água e sabão. Vai ser sempre assim todos os dias e em todos os parques de estacionamento de transportes semi-coletivos. A medida é obrigatória e faz parte dos planos de contingência da autarquia, pois, segundo o edil, estes locais, pelas suas características de grande aglomeração de pessoas, são potenciais contaminadores. Paulo Vahale disse assustado com a rápida propagação da doença na vizinha Cabo Delgado e apela à precaução dos munícipes. A intenção é auxiliar na luta contra esse inimigo invisível, a Covid-19. Porque esta via nos ameaça de momento, porque a província de Cabo Delgado, esta doença já está a atacar algumas pessoas. Então, o que é que nós temos que desafiar é fazer a prevenção, pulverizando os meios de transportes, as pessoas que saem e entram na cidade, e também temos que fazer campanhas de sensibilização, de modo que as populações entendam sobre as medidas de prevenção desta doença. A lavagem constante das mãos, o cumprimento da etiqueta da tosse, entre outras medidas, são recomendadas pelo presidente do Conselho Autárquico de Nampula. Autoridades governamentais em Manica estão apreensivas quanto à entrada na província de nacionais oriundos da região norte, numa altura em que Cabo Delgado passou a ser o epicentro da Covid-19. Sendo Cabo Delgado uma província com casos de contaminação pelo novo coronavírus sempre a crescer, as autoridades de saúde de Manica relatam a preocupação em relação à crescente movimentação no território provincial de cidadãos oriundos daquela província nortenha. Não se sabe ainda ao certo se trata-se de movimento de refúgio aos ataques terroristas ou razões diferentes, mas a verdade, os técnicos de saúde multiplicam esforços no rastreio da Covid-19 no sentido de manter a província ainda sem nenhum caso. Firmino Jaqueta, diretor provincial da saúde de Manica, apresentou a preocupação durante o habitual encontro multissetorial da apresentação de informe no âmbito da prevenção da doença ao secretário do Estado. Nós semanalmente temos estado a receber entre 10 a 15 pessoas que chegam na nossa província
que as populações denunciam, que são pessoas que vêm de Cabo Delgado, e nosso trabalho nesse sentido tem se cingido em, primeiro, ir à casa dessas pessoas, depois fazer aquele segmento regular de 2 em 2 dias, de modo que depois dos 14 dias essas pessoas estejam já livres do nosso controle nestes moldes e fiquem a fazer a quarentena geral que toda a população de Moçambique está a viver. O secretário do Estado de Manica, Edson Macuacuam, depois de acolher sensibilidades de cada setor público e privado, impôs vários desafios, um dos quais a elaboração de plano claro de necessidade para a medida de prevenção da Covid-19. Então, temos que elaborar um plano claro que permite-nos uma mobilização de meios e recursos de forma transparente e de forma abrangente, para que a nossa ação de prevenção e combate ao coronavírus seja eficaz e ao nível de toda a província de Manica, com impacto ao nível da base onde a população se encontra. A província de Manica ainda não registrou nenhum caso da doença, apesar de rastreamento de 77 mil indivíduos, entre os quais 29 em quarentena. Em Nampula, apesar do estado de emergência no país e da aplicação de medidas de distanciamento social, muitos são os cidadãos que não cumprem com as regras para evitar o contágio da Covid-19. Circulação solta de crianças na via pública e ainda a negligência do uso de máscaras de proteção são evidentes. Em Nampula são vários os apelos feitos, discursos lançados, medidas preventivas difundidas, como a distribuição gratuita de máscaras e outras para travar a propagação e contágio da Covid-19. Embora todo esse esforço empreendido, nas ruas o cenário é este. E aqui, as imagens não fogem a esta triste realidade. Homens, mulheres e até crianças, todos impávidos e serenos, longe do perigo de contágio do coronavírus e numa convivência social íntima, conversam como se nada sombrio ao redor do mundo estivesse a acontecer. Os adultos pululam sorrateiramente sem pelo menos uma máscara de proteção e, quando questionados, lá se justificam cada um à sua maneira. Eu dei máscara, sei que lavei a máscara, deixei em casa, esqueci. Quase fiz 4 horas do tempo com máscara, então direi, quando cheguei aqui, direi, estou a descansar. Sim. Eu estou sem máscara porque estou a trabalhar, acho que o meu serviço é de cuidar de carro. Agora não há tempo de usar máscara. Exatamente. Estes são adultos e aqui tem igualmente muitas e muitas crianças. Crianças que também não sentam em casa. Os pais encarregados de educação libertam o mal e do dedo acusador os pupilos manda-os fazer negócios. Outras crianças ainda, meio confusas, interpretam a interrupção das aulas como se de férias merecidas estivessem a gozar. E a resposta é única. Estás a vender o quê? Estou a vender esses biscoitos. Quem mandou? Minha mãe. E é tempo de escola, as crianças não estão a estudar e tua mãe mandou-te vender bolinho? Sim. Máscara? Não tenho. Máscara? Nada. Máscara? Também. Máscara? O que você vai fazer aqui? Vai passear. Vai passear. Não tem medo do coronavírus? Tenho. E por que não põe máscara? Não tenho. Por que não fica em casa? Há que reforçar as campanhas de sensibilização das comunidades, envolvendo as lideranças e todo um conjunto, de forma que os cidadãos de Nampula percebam de que o Covid-19 é uma doença muito séria, não tem cura, é de fácil contágio, ela mata. Por isso, vamos todos colaborar. A molécula tocilizumab, vendida no Brasil, revela resultados positivos contra o novo coronavírus em França. Notícia para acompanhar na segunda e última parte do Jornal da Tarde. De volta às notícias. Rapaz de 9 anos de idade encontra-se perdido no mercado do Chipamanine.
Carlos Piedade procura pelo tio de quem se perdeu na manhã de quarta-feira. Chama-se Carlos da Piedade. Está no mercado de Espamanine desde as 8 horas de quarta-feira, dia 28 de abril. O rapaz está agora na responsabilidade da senhora Albertina, que conta que o tio o deixou no mercado e não mais voltou para o buscar. As refeições ficaram na responsabilidade das senhoras do mercado. Estava ali na estrada, aqui na estrada, desde ontem. Naquela hora dessa manhã mesmo, estava ali na estrada ali, a chorar. Então eu quis comprar o pão ou lhe dar dinheiro de chapa, mas disse que não conhece onde que pode ir. Então só lhe demos comida, naquela hora das 14 levamos para a esquadra. A esquadra foi fugir, disse que dormiu aqui no campo aqui. E apareceu essa manhã mesmo, no mesmo lugar que tinha deixado. O rapaz é natural da Machixe. Veio para Maputo para passar férias e ficou na responsabilidade do tio. Carlos não sabe o nome do tio e nem o bairro onde vive. A mãe vive na Machixe com mais 3 irmãos. E veio aqui fazer o quê? Vim passar férias. Com quem? Com o tio. E onde é que está o teu tio? Não sei. Disse em que bairro é que vive? Não conhece? Não conheço. E quando é que você chegou aqui a Maputo? Há muito tempo. Lá na Machixe, vivias com quem? Com minha mãe. Como é que se chama a tua mãe? Piedade. Piedade de quê? Piedade de Sumbi. Piedade de Sumbi. Tens irmãos lá? Sim. Como é que chamam teus irmãos? Celso e Sérgio e Elton. Para informações sobre o paradeiro dos familiares do menor Carlos da Piedade, na cidade de Maputo, Matola ou Machixe, província de Inhambane, contactar a senhora Albertina André pelo celular 84 42 23 215. A mãe está no 6. Ordem dos Advogados de Moçambique pretende aproximar-se dos cidadãos e participar das reformas legislativas em curso no país. As medidas foram anunciadas hoje por Duarte Casimiro durante a tomada de posse do novo bastonário da Ordem. Eleito a 7 de março último, Duarte Casimiro tomou posse como bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique em substituição de Flávio Menete. Na mesma cerimônia, também tomaram posse os membros do Conselho Nacional e Jurisdicional. Quando o bastonário cessante assumiu o cargo em 2016, a Ordem tinha 1.400 advogados. Hoje estão inscritos 2.312 advogados. O sucesso que a Ordem teve ao longo deste mandato devem-se ao esforço de toda a equipe, pelo que aqui vão os meus reconhecidos agradecimentos a todos os membros dos órgãos sociais, mas também aos advogados em geral, aos advogados estagiários e aos colaboradores da Ordem. Criada em 1994, a Ordem dos Advogados de Moçambique tem como objetivo estratégico a defesa dos direitos dos cidadãos. Se de um lado a Justiça deve colaborar com o Governo a fim de garantir a eficácia da luta contra a pandemia, do outro não deve perder de vista a defesa e proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Nesse sentido, o novo bastonário acredita que a Justiça será chamada a dirimir conflitos suscitados no âmbito do estado de emergência. O novo bastonário pretende aproximar a Ordem aos cidadãos. Entre as medidas anunciadas por Duarte Casimiro figuram ainda a participação da Ordem no debate das reformas legislativas, assegurar a formação contínua dos seus membros e melhorar o estágio dos advogados. O Conselho Autárquico de Nacala promete asfaltar as principais vias nos bairros a partir de junho próximo, tendo lançado o processo de compactação das estradas.
O Conselho Autárquico de Nacala fez o lançamento do projeto na perspectiva de iniciar o processo de asfaltagem no início de junho próximo. A edilidade disse que neste momento arrancam apenas as obras para a compactação dos solos. Nós estamos a preparar as estradas para receberem asfalto. Vão ser compactadas todas as estradas da Cidade Alta para receberem asfalto. Já temos uma parte de asfalto, 500 tambores, mas vamos tentar mais outra vez, requisitar mais 500 tambores. No mínimo queremos ter aproximadamente 2.000 tambores. Isso para asfaltar mais junto com acrecados. O asfalto, qual é a previsão? A previsão, o asfalto, nós temos a previsão do princípio de junho. Isso nós contamos com a chegada da nossa máquina. E sobre ações de combate à Covid-19, Raul Novinto disse estar a preparar atividades a respeito. Apesar de serem pessoas que não querem cumprir, mas não chega, o município agora vai começar com o trabalho de pulverização dos mercados, o trabalho de chapaceiros, vamos pulverizar, vamos passar lá com fumecando, tudo, não sei o quê. Temos que sempre continuar com essa questão de positivismo, né? Acreditar que a população, o município, as empresas vão contribuir apesar desta pandemia. Recordar que Raul Novinto prometeu aos municípios no seu manifesto eleitoral asfaltar todos os bairros de Nacala Porto. Farmas de produção da banana estão em quarentena na zona norte do país devido à contínua propagação do mal do Panamá, uma doença que afeta a bananeira. Neste momento, Moçambique não possui um mapeamento das zonas afetadas pela doença. Por isso, as farmas localizadas na zona sul estão em risco iminente de ver os campos de banana totalmente destruídos. Em 2019, Moçambique iniciou com os trabalhos de colheita de amostras de bananeiras para o mapeamento das zonas contaminadas pelo mal do Panamá, uma doença que já causou a eliminação de cerca de 1.500 hectares de plantações de banana só na província de Nampula. Através de um projeto denominado FOC-TR4, especialistas efetuaram durante 7 meses o rastreio de quase todas as províncias do país. Recentemente, os gestores do FOC-TR4 anunciaram o fim do projeto financiado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América e Governo de Moçambique. O fato deixa o país sem mapeamento das zonas realmente afetadas pela doença, o que coloca em risco o setor que produz a fruta mais consumida do mundo, a banana. Este é um trabalho que tem que ser continuado, mas os levantamentos foram feitos. E se em algum momento os resultados não vierem à luz e mostrar que as amostras que foram colhidas como sendo suspeitas pode de alguma forma até pôr em causa aquilo que foi o investimento já realizado na ordem de quase cerca de 19 milhões de meticais. Neste momento, todas as farmas de produção da banana localizadas na zona norte do país estão em quarentena obrigatória devido à propagação da doença. Nenhuma pessoa ou viatura entra ou sai da farma sem obedecer às medidas de desinfecção e prevenção que estão cada vez mais apertadas. Tienes que vedar a farma para proteger el activo que tienes para poder seguir produciendo, para evitar que personas extrañas también lleguen y porque ellos pueden traer también contaminación. Ahora, por ejemplo, conozco que en el sur hay una enfermedad, un virus, que no está aquí en el norte. Entonces, es la misma situación, ¿no? También nos tenemos que protegernos que ese virus no llegue aquí a nuestra farma. Como las farmas del sur deben protegerse para que el fusario no llegue a las farmas de ellos. Entonces, cuando uno tiene una cuarentena, el containment, la vedação es muy importante. Os produtores da banana clamam pelo apoio do governo. Hay muito potencial neste país e dá-nos muita dor que o país fica em uma situação como é, quando há tanta
potencial aqui, e essa versão que é o grupo de Jacaranda está aqui. O governo diz estar em busca de financiamento para dar continuidade aos trabalhos de recolha de amostras para o diagnóstico ou não da doença em várias regiões do país. É uma questão crucial para nós e nós já começamos a lançar isso dentro daquilo que é o nosso plano quinquenal, que vai ser de 20, portanto, a 24, no sentido de estes investimentos começar a se fazer sentir. Já existe, portanto, ações técnicas a nível do nosso laboratório do IAM, portanto, de investigação agrária, e nós o que estamos a fazer neste momento também é encontrar parceiros que possam apoiar no sentido de termos recursos para poder operacional. Por exemplo, se temos uma análise a fazer, não temos que tirar as amostras e levar para Maputo ou para fora do país, podemos fazer localmente. Estamos a trabalhar arduamente com a Universidade Eduardo Mondlane, com a Universidade de Stellenbosch, para ajudar Moçambique neste contexto. E dizer que neste momento temos uma situação controlada dentro das nossas intervenções, mas precisamos de ainda continuar a trabalhar para, portanto, controlar esta doença que representa um perigo para a nossa economia. O setor comercial da banana em Moçambique contribuía com cerca de 60 milhões de dólares norte-americanos anualmente. Com a falência da maior farma do país, a Matanuska, a contribuição baixou para menos de metade. Esta é parte de uma reportagem sobre o mal do Panamá para ver depois do telejornal. Setor de saúde em Manica diz estar na sua força máxima para atender eventuais casos da Covid-19. Para o efeito, todos os distritos desta província já dispõem de centros de isolamento e tratamento do novo coronavírus. O primeiro centro de tratamento e isolamento do novo coronavírus foi implantado na cidade de Chimoio Manica, mais concretamente na enfermaria de psiquiatria do Hospital Provincial, localizado no bairro Xisui. A mesma tem a capacidade de 30 camas e já dispõe de parte de equipamentos e aparelhos de oxigênio. Segundo a médica-chefe provincial, Regina Nassiaka, a nível dos distritos, também já foram identificados espaços onde deverão acolher os primeiros pacientes com sintomas da Covid-19 e posteriormente referidos ao Hospital Provincial de Chimoio. Neste momento temos em todos os distritos, com uma média de 5, 6, alguns distritos com mais espaço têm ainda espaço para 10 camas. Então todos os distritos estão preparados para poder receber pelo menos o primeiro paciente suspeito com sintomas que deve ficar num espaço isolado. A monitoria dos cidadãos em quarentena nos distritos de Mussurize, Machás e Cidade de Chimoio decorre de 2 em 2 dias. Neste momento, 29 pessoas estão em quarentena domiciliária. Existem casos que são um bocadinho mais complexos em termos de onde saíram, esses fazemos regularmente com visita presencial. Para os outros casos que têm menos suspeita, fazemos com telefone e presencial quando necessário, mas estamos a fazer essa monitoria junto com os colegas que estão a fazer vigilância comunitária. Em Manica, cerca de 77 mil pessoas foram submetidas ao rastreio da Covid-19. Do Bilene em Gaza já dispõe de um centro de isolamento para responder a eventuais casos da Covid-19. A infraestrutura instalada no Centro de Saúde da Macia tem a capacidade de 6 camas. Segundo as autoridades de saúde em Bilene, província de Gaza, as condições de internamento para os doentes que forem diagnosticados o Covid-19 no distrito estão já criadas. Contamos com apoio da província brevemente em relação a alguns materiais que ainda é necessário para garantir aquilo que é o suporte dos pacientes com casos graves para a Covid-19. Qual é a capacidade? Dizer que essa sala tem a capacidade de 6 camas, aguardamos receber mais. Estamos preparados para receber os pacientes que vêm com Covid-19, mas em estado grave. Então, esse centro de isolamento aqui no Centro de Saúde da Macia funciona temporariamente
O doente chega em estado grave, é internado aqui e depois é transferido para o centro de isolamento Macina. Enquanto isso, a comunidade muçulmana ofereceu kits de higienização compostos por máscaras, baldes com torneiras e botas como resposta ao estado de emergência. Nós encorajamos a vocês pelo grande esforço. Vocês são a classe mais vulnerável neste momento a nível do país e no mundo inteiro. Os médicos, os enfermeiros e todo o pessoal de saúde, neste momento, são os heróis do mundo inteiro. Estamos muito agradecidos. As máscaras vamos fornecer aos profissionais de saúde, aos nossos utentes. As bombas de pulverização, vamos garantir a pulverização a nível das unidades sanitárias, a nível das nossas ambulâncias. O funcionamento do Centro de Isolamento da Macia, no distrito de Belém, em Gaza, será garantido por 5 técnicos devidamente treinados. A molécula tocilizumab, vendida no Brasil, revela resultados positivos contra o novo coronavírus em França. A substância ativa poderá ser uma solução para o tratamento de casos graves da Covid-19, dispensando o uso de ventiladores para os pacientes e um longo tempo de internamento dos doentes nas unidades de cuidado intensivo. O estudo clínico preliminar realizado por cientistas da Rede Pública de Hospitais de Paris indicou que o medicamento tocilizumab previne a reação inflamatória exagerada do sistema imunológico, designada de tempestade de citocinas, que atinge entre 5 e 10% dos pacientes da Covid-19. Os doentes com pneumonia severa que receberam o tratamento antirreumático tiveram menos necessidade de respiração artificial. Houve menor taxa de mortalidade. O estudo clínico randomizado SR, considerado como uma das ferramentas mais poderosas para a obtenção de evidências para a prática clínica, envolveu 129 pacientes diagnosticados com uma pneumonia viral de gravidade moderada a severa, mas que não necessitaram de reanimação no momento de admissão hospitalar. Os doentes precisavam de oxigenação mecânica ou não invasiva e apresentavam um risco de morte 14 dias após o aparecimento da reação inflamatória. Os pacientes foram divididos em 2 grupos. 65 receberam o tratamento habitual, a molécula tocilizumab, enquanto outros 64 apenas a medicação habitual. Segundo os pesquisadores da Rede Pública de Hospitais de Paris, o número de doentes que superaram a fase aguda da Covid-19 sem necessidade de reanimação diminuiu consideravelmente no grupo de pacientes que tomaram a tocilizumab e baixou igualmente a cifra de casos mortais. Anter ou Ruanter, o mesmo que dizer tocilizumab é um anti-inflamatório. Os resultados dos testes efetuados pela rede de hospitais públicos iniciados no dia 27 de março ainda não foram divulgados porque aguardam a avaliação de uma comissão científica para a publicação numa revista médica. Segundo a médica Karin Lacombe, chefe da unidade de infecciologia de um hospital em Paris, é provável que o anti-inflamatório tocilizumab passe a ser utilizado de forma generalizada nos hospitais franceses, após a aprovação dos resultados por uma revista científica. A médica lembra, no entanto, que este medicamento está em uso em algumas unidades sanitárias para atender casos graves da Covid-19. Antes do ensaio francês, um estudo chinês indicou resultados positivos na utilização da molécula. Músicos moçambicanos já podem vender e obter lucros através das suas obras discográficas dentro e fora do país, sem sair de casa. Para o efeito, o Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Zambésia acaba de assinar um memorando de entendimento com a Associação dos Músicos desta província neste sentido.
Assim começa uma nova era para a música zambesiana, quiçá moçambicana em geral. Tudo vai acontecer nesta plataforma Música, ou seja, mercados. Basta um clique no site www.musica.co.mz para poder entrar e cadastrar-se. No site, o artista poderá estar em contato com a equipa que gera a plataforma para descarregar a música ou videoclipe. A este lhe será cobrada uma taxa diferenciada para faixas musicais em áudio e outra para casos de videoclipe. Através do site, o artista poderá comercializar e distribuir com exclusividade e em online as suas obras discográficas através da aplicação. Se for música áudio, estará entre 15 a 25 meticais. O artista define o seu campo em relação a esse aspecto. E depois, o artista ganha 65% do valor de cada música. A aplicação fica com 25% e 10% para entidades que estão integradas, como os bancos, as telefonias móveis, que são sistemas de pagamento. Agora, se for um vídeo, o vídeo foi definido de 25 a 35 meticais, a lógica é a mesma. A ideia é facilitar que o artista possa ter benefícios através da arte que faz e evitar situações de pirataria. A Associação Provincial dos Músicos aplaude a iniciativa e espera resultados. Isto porque grande parte da classe não sente o benefício daquilo que faz. Este memorando vai trazer uma nova dinâmica, sobretudo porque a plataforma Música é uma plataforma de futuro, que é a solução dos problemas que os músicos, muitos de nós, já tivemos, que é não ver o retorno daquilo que é o nosso trabalho. Música, melhor dizer. Então ele vai ajudar o artista para conseguir alcançar os seus objetivos, mesmo sentando em casa. A linha criada pela Associação dos Músicos e pelo projeto Música é muito bom. E acredito que os artistas vão abraçar a causa. Nada menos que dizer que nós estamos agradecidos e esperamos dar o nosso contributo ao máximo, né? Porque agora é ganhar dinheiro com aquilo que tu fazes o melhor. E o que nós fazemos do melhor é a música. O acordo celebrado entre as partes tem a duração de 2 anos a partir deste momento. Está completa a atualidade nacional e internacional no Jornal da Tarde. Gratos pela atenção dispensada. Boa tarde, até amanhã.